Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No episódio de hoje do nosso curso, que é aula 7, nós iremos conectar o front-end ao back-end. Ou seja, nós iremos através do front-end consumir todas as rotas que a gente criou no back-end. Então eu queria fazer um disclaimer nesse vídeo, que é o mesmo disclaimer que eu fiz na aula 4, se eu não me engano, que foi a aula de finalizando o back-end. Nessa aula, infelizmente, eu não vou introduzir nenhum conceito novo de Next, tá bom? O intuito dessa aula é simplesmente eu programar aqui e eu mostrar para vocês como que eu vou conectar o front-end e o back-end, tá bom? Porque a gente combinou de eu mostrar para vocês essa aplicação que eu estou construindo. Então eu tenho que mostrar essa parte também de construção de consumo de rotas no back-end, certo? E eu já tô com meu cafezinho aqui, porque né, essa aula provavelmente vai ser longa. Mas vamos lá. Se você se lembra, eu mostrei esse diagrama aqui o curso inteiro, né? E agora a gente está fazendo a parte de front-end dessas rotas. Então vamos lá, vamos ver os requisitos aqui do que deve ser consumido em cada rota. Nessa rota aqui barra, a gente não vai consumir nada do back-end, porque a princípio ela vai ser estática, vai ser só uma página mostrando quem somos nós, os nossos serviços, etc. Informações de redes sociais no footer, enfim. A página de barra login e barra create account, graças a Deus, ela já foi criada pra gente por causa do serviço do Auth0, que a gente usou na aula 3. E se você tiver curiosidade de como eu fiz a autenticação no Next, eu vou colocar aqui essa aula 3 em algum card. Então isso aqui está feito. A página de barra profile nós precisamos consumir o back-end nela. A página de barra search nós também precisamos fazer, mas a gente já fez um pouquinho na aula passada de eu clicar no botão e listar os professores, né? Então, a princípio, a principal funcionalidade do back-end aqui no barra search está feita. E nessa aba aqui do barra search barra teacher ID, a gente também vai ter que consumir uma outra rota que é de criar um appointment, né? Então, quando a gente clicar no perfil do professor, depois da gente encontrar ele, a gente vai criar um agendamento com esse professor, certo? Mas vamos lá, eu queria começar com essa página aqui de barra profile, porque ela é um pouquinho mais cabeluda, então vamos matar ela agora no início. E um outro disclaimer que eu esqueci de fazer aqui é que eu ainda não vou mexer com nada de Tailwind, tá? Eu não vou fazer nada de CSS nessa aula, eu vou só conectar tudo, porque essa parte de conectar ela demora bastante. Então vamos resolver isso logo, para a gente já poder ir para o próximo episódio, que é o do Tailwind, beleza? Então eu já abri meu projetinho aqui no VS Code, e a princípio a gente já tem todas as páginas implementadas, não é? A gente tem a página de barra, profile, search e search barra o professor. Então são 4 páginas. Se a gente ver aqui na nossa pasta de pages, esse arquivo de index seria a rota barra. Aqui seria a rota do barra profile. Aqui nós teríamos a rota do barra search, nesse index aqui. E aqui nós teríamos a rota do barra search, barra, e aí o ID do professor. Então nós já criamos todas essas páginas. Beleza, e como combinado, nós iremos começar aqui na página de profile, certo? Vamos ver como é que está a situação disso aqui. Nós estamos usando o SWR para pegar o perfil do professor, certo? E aí a gente tem várias renderizações condicionais aqui para ver se o usuário está logado, se ele está logado e tem conta, e se ele está logado e tipo não tem conta ainda. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou iniciar o servidor. A gente inicia ele com yarn dev. Cafezinho tá bom. Algum dia eu ainda pretendo diminuir meu vício em café, hein? Mas esse dia não é hoje. Então, compiled successfully. Vamos abrir aqui o navegador. Ele inicia no localhost porta 3000. Beleza, a gente está aqui na home, né? Agora eu quero ir na página de profile. Vamos ver como é que ela está agora. Vocês viram que ela ficou um tempinho em branco, né? É porque ela está carregando. E aí, quando a gente for fazer o CSS no Tailwind, eu pretendo colocar uma animaçãozinha de loading aqui, tá? Então, nessa renderização condicional para carregar tudo, eu vou colocar um loading, um ícone de loading enquanto ele está carregando. Então, por enquanto, aqui nesse episódio, ele vai ficar só uma aba em branco e depois mostrar as informações. E aqui ele detectou que a gente está logado como Daniel Berghaus. Vamos voltar para o código. Então, existem 3 situações que podem ocorrer nessa página. A primeira situação é que o usuário está deslogado. Então, eu vou fazer essa página agora, ver como é que ela está. Vamos deslogar aqui, sign out.
Eita, olha só. A gente não consegue ver a propriedade user de null. Ou seja, agora que a gente deslogou, esse session aqui, que era um objeto do auth, esse session aqui, que era um objeto do next auth, ele não tem mais a propriedade user, né? O usuário foi deslogado, então esse session está vazio. Então, que bom que eu vi esse erro aqui, vamos consertar, né? Agora, onde é que está essa renderização condicional? Nós temos uma aqui, e a do error é aqui, olha só. Error, usuário com e-mail não existe. Então, se der algum erro aqui, no SWR, para pegar o perfil do professor, ele mostra, opa, o usuário com esse e-mail aqui não existe. Mas eu acho que, na verdade, isso aqui, a gente só deveria mostrar essa mensagem aqui quando rolar um erro no SWR e o usuário tiver logado. Então, eu vou colocar aqui mais um e-comercial, tá? Então, nós precisamos de duas condições para isso aqui acontecer. Então, eu vou ver se tem um session, tá? Se tiver um session e se acontecer um erro no SWR, aí sim a gente fala, opa, esse usuário aqui aparentemente não existe. Então, vamos ver se isso corrige. Vou voltar para cá. Ok, favor fazer login para acessar essa página. Aí nós temos o sign in aqui. E essa é uma das outras situações que a gente falou, né? A primeira situação entrei aqui deslogado. Então, eu acho que eu vou manter essa tela desse jeito aqui. Agora eu vou fazer um login. E a segunda situação eu tenho um login. Eu criei um login no Auth0 aqui. Porém, eu ainda não criei o registro dele no banco de dados. Então, para a gente ver essa situação aqui, eu vou abrir o meu MongoDB e eu vou deletar esse usuário, Daniel Bergholz. E aí, se você também estiver curioso para ver como funciona essa parte de MongoDB aí e a conexão serverless com Next, eu vou deixar também algum card aqui em cima para você clicar e assistir a aula que eu expliquei MongoDB e API Routes. E aí, a conexão antiga, a última que você fez, fica desse lado esquerdo. Vamos clicar aqui, Connect. Beleza? Olha só como o nosso banco de dados está muito pesado. Putz, grila. Vamos lá. Users. Agora eu vou deletar o Daniel, né? Porque eu estou logado com ele. Então, Daniel Bergholz. Vou apagar isso aqui. Delete. E, gente, eu estou fazendo isso aqui, editando diretamente o banco de dados, mas é porque eu estou aqui em desenvolvimento. Eu não mandei nada para produção, tá? Se você tiver com o banco de dados em produção, eu não recomendo você sair deletando o usuário na mão ou fazendo isso aqui que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá, eu vou dar um sign in. Beleza, eu vou logar com a conta aqui que eu tenho. E na moral que eu nem lembro a senha, caramba. @gmail.com. Ah, que saco. Olha a mensagem que apareceu aqui. Usuário com e-mail bergholz.daniel não existe. E aí, o que nós queremos fazer caso esse usuário não exista? Caso ele tenha criado a conta e ele está entrando no perfil pela primeira vez, ele, por enquanto, no meu sistema, ele está cadastrado somente no Auth0. Ele não está cadastrado no Mongo. Então, preciso que ele esteja cadastrado no Mongo, certo? Então, agora eu vou mostrar uma lista de inputs aqui para ele terminar de preencher o perfil dele e aí ele criar a conta, tá bom? Então, vamos vir aqui. A gente vai trocar isso aqui. Vamos tacar um class name aqui para a gente enxergar melhor. Eu adorei esse text 3xl aqui. Eu acho que fica num tamanho bom para vocês verem. Eu acho que tá bom. Agora a gente vai trocar esse texto, né? Então, colocar aqui. Seja bem-vindo ao Teach Other. Beleza. E aqui, como a gente só pode retornar um elemento no React, eu já vou englobar tudo aqui nesse React Fragment. Então, vou copiar e colar aqui embaixo. Vou colocar agora outro texto de: por favor, finalize a criação do seu perfil. Vamos botar um 2 pontos aqui. Eu vou diminuir esse texto para um 2xl. E calma, gente, isso aqui não é aula de Tailwind não, hein? Então vai ficar umas gambiarra aqui de class name no meio do meu HTML, mas só por enquanto, tá? Aí eu acho que eu vou alinhar tudo, porque isso daqui tá tão feio que tá me ardendo os olhos. Desculpa. Então eu vou colocar aqui, que na verdade isso aqui é uma div. Beleza? E aqui em cima eu vou colocar um class name. Eita! Class name. Pra gente alinhar isso aqui, né? Então, text. Na verdade eu vou colocar um flexbox aqui, então vai ser um flex. Depois vai ser um flex col, para ele ficar em formato de coluna.
e depois eu quero alinhar no Center, né? Então, Items Center, vamos salvar? E agora deu. Ok, bem melhor. Nossa, graças a Deus, meus olhos eles ardem menos agora. Agora a gente vai tacar uns inputs aqui, né? Na verdade eu vou botar um formulário. Form. Vou deletar esse action aqui por enquanto. E aqui, lá no final, a gente vai ter um botão do tipo submit. Então, esse type igual a submit. Então, aí dentro desse botão eu vou colocar criar perfil. Será que foi aqui? Esse botão aqui tá meio feio pra caramba, hein? Pô, vou ter que tacar um class name nele. Não dá, gente. Meu... Aff. Eu me importo demais com design. BTN traço... Eu vou colocar um pink aqui, sei lá. Vamos ver. Ah, não existe BTN pink? Vamos botar BTN blue também por enquanto. Vamos salvar. Ok. Agora nós iremos colocar alguns inputs aqui, né? Então, vamos lá. Input do tipo texto. Vamos colocar um placeholder aqui. Deixa eu ver primeiro aqui no Mongo o que eu preciso... Na verdade é no Insomnia, né? Pra ver o que eu preciso mandar para criar um usuário, que eu nem lembro mais. Clica aqui, eu preciso de um name, e-mail, ok? Então aqui o placeholder vai ser full name. E agora só porque eu sou muito estiloso, vou tacar aqui um BG. O que nós temos de cores aqui? Vamos tacar um BG Pink 200 e é nóis. Vamos ver como é que fica isso. Está uma bela de uma porcaria. Significa que estamos indo bem. Vamos voltar para cá. Eu vou dar um quebrar a linha aqui, né? Para ele... Jesus, meu pai do céu. Na verdade não, vou tacar aqui um class name de flex também. Aqui no próprio form. Para ele também ficar com... justificar os itens no center. Vamos ver como fica. Ok, agora está mais certinho. Vamos continuar. Full name. O que mais que nós precisamos? Vou só copiar isso aqui. Vamos voltar para Insomnia. E-mail, cell phone. Então aqui vai ser do tipo e-mail. O placeholder vai ser e-mail. Vou deixar com a mesma estilização. Vamos novamente aqui. Agora nós precisamos de cell phone. Cell phone. Vamos trocar aqui para cell phone. Ver como é que tá ficando. Ave Maria. Eu vou tacar aqui um padding em Y para ele dar pelo menos um espaçamento aqui. Então esse padding Y de 6. Vamos ver como é que fica. Oh, padding não. Nossa. Margin. Vamos salvar. 6 tá meio grande, hein? Vou tacar aqui um 4. Será que tem? Ok, melhorzinho. Agora nós precisamos perguntar para ele se ele quer ser professor ou não. Então acho que eu vou colocar 2 botões aqui. Isso daqui, sei lá, gente, eu tô fazendo meio que no improviso, talvez eu mude depois. O importante é só conectar com o back-end, tá? Então eu vou colocar aqui um div. E aqui nós vamos ter um H1. Você deseja ser professor? Agora eu vou tacar um button aqui. Ele vai ter aqui o sim e o não. Tacar aqui um padding. Quer dizer, um margin, né? Margin traço, botar aqui 4 também. Agora eu vou dar uma estilizada aqui nesse botão. Agora vamos tacar um class name nesses dois aqui. Eu vou colocar aqui que no button sim, ele vai ter um BG de green. Vai ser aqui um 200, vai. E aqui no de não, eu vou ter um BG red 200 também. Vamos ver como é que fica aqui. Meio podre.
Agora eu vou tacar 2 divs aqui para a gente representar o botão de sim ou não. Então, botar aqui sim, não. Eu vou botar um class name neles de BG. Eu vou colocar red 400, mas aqui no de sim vai ser green 400. Green 400. Ok. Tá meio esquisito. Vou dar só um margin Y aqui. Pode ser 2. Eu vou deixar também nesses dois um cursor de pointer. Cursor pointer. Vamos salvar. Para ele ficar com uma sensação de botão aqui. Eita, eu apaguei isso aqui sem querer. 2. Ok. Ok, qual é a próxima informação que a gente precisa pegar agora? Nós precisamos pegar aqui os cursos que o professor dá. Se é que ele vai dar cursos, né? Então, acho que agora eu já vou adicionar um estado aqui, né, nessa página, que vai ser se ele é professor ou não. Então, vou colocar aqui, no importado React, import, use state from React. Agora a gente vai criar o seguinte estado. Is teacher. Depois set is teacher. Daqui vai ser um use state que começa como false, tá? Eu vou ter uma outra renderização aqui que vai ser condicional. Ela só vai aparecer mais opções para o usuário continuar preenchendo o perfil se ele for professor. Porque aqui, se o usuário não quiser ser professor, ele não precisa preencher cursos, nem available locations, nem available hours, ele não precisa preencher. Então não vou deixar esses campos aparecerem na tela para ele. Então eu vou colocar aqui um isTeacher. Se ele for verdade, aí sim eu vou renderizar esse resto aqui. Então vou tacar um input parecido com esse daqui. Só que aqui vai ser matérias que você vai lecionar. E aqui eu acho que eu vou tacar um H1 também. E aí eu vou ter que usar um React Fragment aqui por volta, porque a gente só pode retornar um elemento, né? E aqui vai ter algo do tipo... escreva as suas matérias. Vou botar aqui entre parênteses separadas por vírgula. Separadas por vírgula. Ok, então isso aqui não era para dar para a gente ver, porque, né, o isTeacher começa como false. E aí, quando ele clicar nesse sim, eu vou setar o isTeacher como true. Então, um clique aqui, eu vou disparar uma função e coloca o set isTeacher como true. Ok, vamos ver se isso aqui está dando certo. Ah, maravilha. E agora no outro, eu vou colocar o set isTeacher como false, né? Então aqui no não. Ok. Vamos ver como é que fica. Agora false aqui, né? Salvar. Vamos lá. Ah, perfeito. Beleza. Aí eu acho que agora eu vou colocar uma outra condição aqui, que é o seguinte. isTeacher. Se ele for falso, eu quero que apareça algo desse tipo aqui. Beleza. Seu perfil pode ser criado. Ok? Agora, o problema disso aqui é que ele sempre começa como false. Então, se você estiver entrando nessa página pela primeira vez, vai mostrar, beleza, se o perfil pode ser criado, sendo que o cara nem clicou ainda, se ele quer ser professor ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ao invés de eu colocar que ele começa como false, eu vou falar que ele começa como null. E agora eu preciso trocar essa condição aqui de baixo. Por quê? Porque quando eu coloco essa exclamação aqui, o isTeacher, ele cai nessa condição de renderizar isso aqui se o isTeacher for null ou se ele for false. E no caso eu não quero que ele caia aqui se ele for null. Eu quero que ele caia aqui somente se ele for false. Vamos tacar aqui então
Stitcher igual a false. E aí vamos ver como é que ficou. Vou recarregar aqui. Para ele limpar o estado, né? Então vamos lá. Você deseja ser professor? Sim. Aí vai aparecer mais campos que eu ainda vou ter que programar eles. Agora, se ele clicar em não, beleza. Seu perfil pode ser criado. Ele vai clicar aqui, né? E aí, quando eu tiver na aula de Tailwind, talvez eu faça aqui, tipo, desse botão ficar desabilitado enquanto os campos estiverem vazios. E aí ele só ficar habilitado quando eu clicar em sim ou não, sabe? Mas por enquanto, para essa aula, eu só vou mostrar essa mensagem. Ah, beleza. Seu perfil pode ser criado. Ok? Então, vamos pegar as próximas informações que nós precisamos do professor. Então, escreva suas matérias separadas por vírgula. Que mais? Ok, é um courses que a gente vai mandar como array. Agora a gente também tem um available locations, que também eu acho que eu vou colocar um input e separar ele por vírgula. Então eu vou colocar aqui do mesmo jeito. Eu acho que eu vou só dar um espaçamento aqui também, nesse class name. Botar aqui um my de 2 também. Porque ele estava meio grudado ali, né? Se não, ok, ele deu um espacinho melhor agora. Agora eu vou copiar isso aqui, colar embaixo. Escreva em quais locais você pode dar aula. Acho que por enquanto eu vou só nesse placeholder tacar aqui um exemplo. Vou falar exemplo. Faculdade UNB, lanchonete da, sei lá. Eu moro em Brasília, né? Então vamos botar aqui 204 Norte, sei lá. Eu vou botar aqui remoto também. Vamos salvar, ver como é que fica isso aqui. Você deseja ser professor? Sim. Escreva em quais locais você pode dar aula, separados por vírgula. Faculdade da UNB, lanchonete. Acho que eu vou tirar então esse lanchonete. Só deixar a faculdade da UNB e remoto mesmo. Salvar. Ok, faculdade da UNB, remoto. Que outras informações nós precisamos? Agora nós precisamos dos horários que ele está disponível, né? E aqui ele vai falar em qual dia ele está disponível e em qual horário desse dia ele está disponível. Então vamos lá. Vou colocar aqui os horários que você pode dar aula. Separados por vírgula. Agora exemplo, vou colocar aqui 8, 10, 14, 16. E aqui eu vou colocar em cima um H2 falando segunda. Agora para todos os dias da semana, né? Terça, quarta, quinta, sexta. Vamos ver como tá ficando. Escreva suas matérias separadas por vírgula. Quais locais você pode dar aula também. Escreva os horários que você pode dar aula separados por vírgula. Tá aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ok. Então vou só dar um padding aqui embaixo para esse botão, para ele não ficar colado aqui embaixo, para ele ter um espacinho lá para respirar, né? Então vou colocar aqui no bottom margin bottom de... Tem de quantos aqui? Eu acho que eu vou botar 5. Vamos ver como é que fica. Vou dar mais um pouquinho. Vou colocar 10. Vamos ver. Ok, um pouquinho melhor. Beleza, então essa página aqui ela tá pronta por enquanto, né? Enquanto a gente não faz a estilização. A gente só queria comunicar com o back-end mesmo. Agora eu vou criar um estado para cada campo, para a gente ir salvando eles. Então já tenho do isTeacher. Eu quero aqui um name. E aí vai ser aqui set name. Isso daqui vai ser uma string, né? Vai começar como vazia. Name, email, set email. Agora cell phone, set cell phone. Courses, que é uma array de strings. Courses, set courses.
Ele vai ser uma array de strings available locations set available locations. Também é uma array de strings. E agora o available hours. Available hours. Esse é um objeto. Set available hours. Ok, eu vou tipar isso, algumas coisas aqui. Isso aqui vai ser um objeto. Isso aqui vai ser um objeto, então vai ser um record. Record. Do tipo string e array de números. O available locations vai ser só uma array de strings, beleza? Ok. Agora a gente precisa pegar o estado de cada um dos campos através desse tantão de use states que a gente colocou aqui, né? Então vamos lá. Cadê meu primeiro input? Aqui, input. Aqui é o full name, então eu vou colocar aqui o value é igual a name. E aqui o onChange vai ser uma função onde a gente pega o event do JavaScript e a gente passa ele, ó, set name como sendo e.target.value. Então depois de eu setar o nome, eu vou dar aqui um console.log do name. Vamos abrir lá para ver. Por enquanto a gente colocou isso aqui só no name, né? Ah, gente, eu esqueci de fazer uma configuração aqui do SWR que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Que ela, por enquanto, continua fazendo request de um erro e eu quero fazer um consumo condicional aqui do SWR. Eu só quero consumir ele, aquela rota que eu deixei lá, caso o usuário esteja logado. E do jeito que está aqui, ele consome o tempo inteiro, tá? Mas a gente vai corrigir isso daqui a pouco. Vou botar aqui que o nome é Daniel. Olha só, tá dando certo. Beleza. Se eu deletar aqui e botar outra coisa, também. Ele tá com um certo delay, ele tá sempre com um caractere atrás, mas é porque ele tá pegando um valor antigo aqui de name no console.log. Mas enfim, a moral da história é que tá funcionando. E daqui a pouquinho a gente corrige esse erro do SWR, tá? Vamos pegar o valor de todos os inputs agora. Agora eu posso deletar esse console log, porque eu sei que tá funcionando. Vou salvar. Agora, eu vou colocar isso aqui em quase todos os inputs. Eu vou colocar aqui no e-mail, cell phone. Então, value vai ser igual a botar e-mail. Aí depois eu corrijo aqui embaixo. OnChange. Isso é uma função que pega o evento. Set e-mail como sendo e.target.value. Ok? Só que aqui no cell phone a gente vai pegar o cell phone. E aqui a gente vai dar um set cell phone, né? Set cell phone. Aí esse botão aqui dele querer ser professor ou não, a gente já fez o set state nele. Agora, essa parte aqui de baixo é um pouquinho mais chatinha. E, gente, parando para pensar aqui, eu acho que eu vou mudar um negócio aqui no estado. Por quê? Eu acho que eu vou pegar tudo como string, normal mesmo. E aí, na hora de enviar para o back-end, quando eu for criar uma função aqui dentro, que aí eu vou separar as vírgulas, sacou? Então, eu vou pegar como uma string zona grande e depois eu separo por vírgulas. Então, aqui o courses, ele vai ser só uma string, available locations também. Eu vou trocar esse available hours aqui. Eu vou criar um use state para cada campo que a gente tinha criado antes. Então vai ficar aqui Monday, set Monday. Vai ser um use state como uma string vazia. Vamos botar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Monday. Ok. Agora vamos em todos aqui
Colocar embaixo do type value courses e aqui on change. Novamente eu vou pegar o event, set courses target.value, ok? Então aqui matérias, o valor courses, set courses. Aqui de locais vai ser location, available locations, set available locations. Agora os horários, que o value vai ser Monday, set Monday, Tuesday, set Tuesday, Wednesday, set Wednesday, Thursday, set Thursday, Friday, set Friday. Agora a gente precisa de uma função que vai ser acionada aqui quando a gente der um submit nesse botão. Então a gente vem no início desse form gigantesco aqui, e a gente vai colocar um onSubmit. Ele vai acionar uma função chamada handle submit, que a gente ainda não criou, a gente vai criar agora. Vamos criar ela aqui. Const handle submit. Primeiramente, esse handle submit vai receber aqui um event, que é do tipo react.change event do generic form event. Aqui a gente vai colocar event.prevent default para ele não recarregar a página. E agora eu vou criar um objeto aqui que eu vou mandar no corpo da requisição para o back-end. Chama ele de data. E ele vai ter todos os campos que estão ali em cima no estado, né? Então vai ser name, e-mail, cell phone, courses, available locations. E antes de eu juntar esses horários aqui, como available hours, eu acho que eu vou dar um console.log aqui nesse data para ver se ele está enviando alguma coisa. Então console.log data. Aí eu tipei errado aqui, ó. Não submit, ele já me corrige. Ele fala que o certo seria form event do tipo HTML form element. Então vamos corrigir isso aqui. Eu botei change event, era força do hábito. Então vamos lá, form event. E aqui no generic era HTML form element. Vamos salvar. Acho que agora saiu aquele erro, né? OnSubmit? Saiu. Agora vamos ver se ele está dando console.log das informações certas. Vamos abrir aqui. Novamente ele vai ficar dando aquele erro que a gente vai corrigir. Aqui eu quero sim ser professor. Tá, nome completo Daniel. E-mail baghost.daniel@gmail.com. Cellphone, vou botar qualquer coisa aqui. Courses, eu vou botar sistemas digitais. Projeto transversal. Vou botar aqui faculdade, UNB, remoto. Agora vamos clicar aqui no botão de criar perfil. Vamos ver o que veio aqui, né? Name, Daniel Goldberg, Rose, e-mail veio certo, courses veio certo, seu phone também. E available locations também. Gente, agora vamos resolver esse problema aqui do SWR que está me irritando bastante. E se você pulou para essa etapa do vídeo, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai corrigir esse erro que, como mencionado anteriormente, o SWR continua fazendo requisição para o back-end mesmo que ocorra algum erro. E no caso, se o meu SWR der erro, significa que ele está logado no auth0, porém ele ainda não tem conta. Então a gente está finalizando de criar a conta dele. Então acho que eu vou criar algum estado para representar esse usuário que está nesse meio termo, sabe? De criei conta, mas não finalizei a criação dela. Então acho que eu vou criar um estado para isso. Vou chamar esse estado de logged user.
without account. Nosso nome ficou comprido, hein? Vamos lá, set logged user without account. Isso daqui vai ser só um use state falando true ou false, né? Então ele começa como false, porque a princípio eu não sei se esse usuário realmente ele está logado, mas não tem conta, então a princípio ele vai ser false. Aí aqui, ele, quando eu tiver terminado de carregar a página, ele vai rodar esse SWR, vai fazer a requisição. Aí eu quero que caso aconteça algum erro aqui, que ele sete esse logged user without account como true. Então vamos fazer isso. A gente precisa de um outro hook do React chamado useEffect, que ele é disparado a partir de algum evento. Eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um useEffect. E aqui a gente coloca uma função como primeiro argumento e depois uma array de dependências. Nessa array, tudo que tiver dentro dessa array vai ser uma dependência desse useEffect. E se algo dentro dessa array mudar, esse useEffect vai ser rodado de novo. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero colocar aqui como dependência o erro do useSWR. E caso aconteça algum erro, eu vou rodar esse useEffect. Se acontecer algum erro, eu vou colocar o set logged user without account como true. E agora eu vou fazer aqui um uso condicional desse SWR. Eu vou fazer o seguinte, eu só quero que esse SWR rode caso esse usuário não seja um usuário logado que não tem conta. Então eu vou colocar aqui logged user without account. Se ele não for, eu quero que execute isso aqui. E se ele for, eu quero que pare de rodar o SWR. Então vamos revisar o que eu fiz aqui. Acabei de renderizar a página. Então a princípio eu não sei qual é esse tipo de usuário. Eu coloquei ele como falso. O SWR vai rodar de primeira. Aí na verdade eu quero que ele rode caso eu não saiba qual é esse tipo de usuário aqui. E eu também quero que não esteja carregando, né? A minha sessão, porque se ele estiver carregando aqui qual sessão eu tenho, eu não quero que ele rode o SWR, senão ele vai dar erro de qualquer jeito. Então, caso o usuário não seja desse tipo aqui, que é o logged user without account, e não esteja carregando a sessão, ok, aí eu quero chamar o SWR para essa rota aqui. Se não, eu não quero chamar o SWR. Então, se estiver carregando, não chama o SWR. E se o usuário, se já tiver dado erro e o usuário for esse tipo aqui, eu também quero parar de chamar o SWR. Mas agora a gente ainda precisa fazer duas coisas. O primeiro é o seguinte. Na verdade, eu não quero que esse useEffect rode toda vez que o erro trocar de valor. Eu quero que quando o erro troque de valor e o erro tenha um valor, que eu vou setar aqui. Porque tipo, se o erro trocar de valor, mas não for, mas for para algum null ou undefined, eu não quero rodar isso aqui. Eu quero que, se o erro mudar e realmente esse erro tiver algum valor, aí sim eu vou setar o set logged user without account como true. E aqui embaixo, olha só. Aqui antes a gente checava se ele tinha uma sessão, ou seja, se ele estava logado e aconteceu um erro. Só que a gente pode substituir isso aqui pelo novo usuário aqui que a gente criou. Então, logged user without account. Se esse usuário for desse tipo aqui, ou seja, o que tem conta, o que tem login, mas não tem conta, aí sim eu quero renderizar isso aqui. Beleza? Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Olha só, vou limpar. Vamos ver o flow da nossa aplicação. Vamos recarregar. Tá carregando. Deu ruim o SWR e beleza, renderizou isso aqui. Seja bem-vindo ao Tate Order. Que era exatamente isso aqui que eu queria que acontecesse. Era... Primeiro, espera o usuário estar logado. Ok, agora ele está logado. Vamos checar que tipo de conta ele tem. Se eu mandar uma requisição para o back-end e ele me retornar um erro, significa que ele não tem conta ainda. Ele está logado, mas ele não tem conta criada. Ele precisa terminar de preencher o perfil. Então vai dar erro. Eu falei, ok, SWR, mas se der um erro, pare de fazer requisições. E ele parou. Olha só, o nosso console.log tá paradinho aqui. Ele fez uma requisição mal sucedida e aí ele parou, tá? Então agora, a princípio, a gente vai continuar aqui com a criação do professor. Agora a gente pode continuar pegando isso aqui no nosso handle submit aqui. A gente tem um data, mas a gente ainda tá pegando aqui o available locations com uma string, o courses também, sendo que aqui no Insomnia a gente tá passando isso tudo como uma array, certo?
Então vamos começar a manipular isso aqui. O courses, na verdade, desse data vai ser o courses.split. E agora a gente vai definir qual é o splitter. O splitter vai ser uma vírgula e um espaço. Vamos ver se isso daqui dá certo, né? Se der errado, a gente testa de novo. A princípio, para o available locations é a mesma coisa, né? Ele vai ser o available locations.split. A gente vai dar um split aqui no vírgula, espaço. Vamos ver o valor que ele me dá aqui agora. Vamos voltar para cá. Sou professor. Agora, quais as suas matérias? Sistemas digitais, vírgula. SISMIC, projeto transversal. Quais locais você pode dar aula? UNB, cafeteria, remoto. Vamos ver se deu bom aqui, criar perfil. Ok, o name é meio, o seu fone tá vazio, porque eles realmente estão. Agora, courses deu bom aqui, sistemas digitais, SISMIC, projeto transversal, UNB, cafeteria, remoto. Agora, o único problema é que se eu botar aqui, por exemplo, uma vírgula e sem espaço depois, aí eu já quebro aquela minha validação, né? Então, por exemplo, aqui, vou criar perfil de novo. Olha só, aqui no Available Locations, ele pegou como uma coisa só, né? Porque o meu split era para vírgula e espaço. Então, acho que a princípio eu vou quebrar só por vírgula primeiro. Então, aqui já voltou a funcionar, mas aí o problema é que ele pega o espaço inicial aqui, né? E aí, para resolver isso aqui é bem simples. Tem uma outra função. E aí, para a gente resolver esse problema de ter um espaço entre as vírgulas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um ponto map. E para cada item dessa array, eu vou retornar o item.trim. O que isso faz? Se nesse item ele tiver algum espaço no início ou no final da string, eu vou limpar esse espaço, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou dar aqui, beleza. Vamos ver como é que fica aqui, né? Ele tem um fast refresh, o next, né? Graças a Deus, então não preciso ficar dando reload, perder o estado nem nada, ele salva o estado. Então vou fazer um teste aqui, ó. Sistemas digitais. Esse aqui de cima, ele não tem nenhum espaço entre as vírgulas. Esse aqui de baixo, eu vou colocar que ele tem espaço até demais entre as vírgulas. Vamos ver como fica. Olha só. Vou criar o perfil aqui. Vamos ver. O Available Locations veio certo, quebrou na vírgula. E o Available e o Courses também veio certo. Então, o que prova que ele está conseguindo quebrar a array a partir da vírgula e ele está limpando o espaço à frente e atrás. Agora, daria para adicionar mais verificações para caso o cara digite 2 vírgulas, 3 vírgulas ou uma vírgula no início e uma no final? Daria, mas aí essa aula ia ficar muito monótona e eu acho que isso aqui para um projetinho de faculdade que o meu professor vai testar em 3 minutos, eu acho que é o suficiente, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui. E aí, caso você queira expandir aqui nas verificações e tal, eu geralmente coloco o GitHub da aplicação na descrição do vídeo, tá? Então você pode contribuir lá, caso você queira, obviamente. Então isso aqui tá bom demais. Agora o que falta? Falta aqui o Available Hours. Ele é um pouquinho mais chatinho. Ele é um objeto que tem Monday, Sunday, Friday. Quer dizer, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Isso daqui é uma array de números. Agora, antes de eu colocar isso aqui no meu objeto lá, de data, eu vou fazer uma verificação, porque eu não quero que nenhum professor dê aula, sei lá, depois de 8 da noite. Não quero, porque, sei lá, é inseguro e vai que o cara usa meu sistema aqui meia-noite, aí rola um problema com ele. Não, isso aí, ó, eu não quero esse pepino pra mim, não. Então, a aula até 8 da noite. E a aula começa 8 da manhã, será? Ou eu boto mais cedo? Eu acho que eu vou botar 7 da manhã, vai? E aí, como isso é uma validação de horário, é meio que uma regra de negócio, não faz sentido essa regra de negócio estar no front-end. E aí não está no back, sabe? Então eu acho que eu vou dar uma corrigida na minha rota aqui do back-end para ele olhar também os horários, porque eu não fiz isso. Eu esqueci dessa verificação. E, gente, é super comum esse fluxo de fiz o back-end antes,
Agora eu tô indo pro front e, putz, nossa, acabei de pensar numa funcionalidade aqui. Ia ser tão bom se tivesse, então acho que eu vou voltar no back-end e desenvolver ela, tá? Então, à medida que a gente vai fazendo front também, a gente vai vendo novas possibilidades. Possibilidades de novas rotas, correção das rotas existentes. Isso é normal, tá bom? Então, agora eu vou corrigir uma rota existente. Eu vou pegar aqui, vamos lá. Em qual rota do back-end isso aqui tá? Vamos abrir aqui o API. A gente está criando usuário, né? Então seria user. Ah, não é nessa pasta não. Isso aqui é para listar o perfil do usuário. Eu quero criar um usuário, então é nessa rota aqui. Ok, agora a gente está no modo back-end, tá, pessoal? Isso aqui é uma API route. Isso aqui não é um arquivo de front-end, beleza? Pois é, quase nada de verificação aqui, né? Ai, gente, muita preguiça de ficar adicionando esse tanto de if else. É super normal a gente esquecer de algum, né? Então, vou até adicionar um comentário aqui. Sei lá, check if available hours is between. Vou botar aqui 7 and 20. Sei lá. Então vamos lá, né? A gente vai pegar aqui o available hours.monday. E com a tipagem que eu botei aqui, não dá pra saber que tem o ponto Monday, ponto Tuesday. Então acho que eu vou corrigir essa tipagem aqui. Eu vou tirar esse record aqui que tá muito fuleira. Eu acho que eu vou criar uma outra interface. Vou chamar ela aqui de interface. Vou começar com I de interface. Available hours. Vamos lá. Ele vai ser um objeto, onde nós teremos aqui um Monday, que é uma array de números. Ok, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nossa, eu lembro quando eu estava estudando inglês, eu demorei muito para pegar essa parte aqui de dias da semana. Nossa, é complicado demais. Vamos lá. Tuesday se escreve Tuesday. Sunday. Não, Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. Agora é Thursday, né? Com H. Thursday. Agora Friday. Friday é fácil, hein? Aqui a gente não erra, não. Beleza. Agora aqui, eu vou colocar aqui o available hours. Na verdade, ele é do tipo available hours. E eu vou falar aqui novamente que o available hours é do tipo available hours. Beleza. Agora, se eu chegar aqui embaixo e colocar, por exemplo, available hours.monday, ele aparece para mim, ó. Barra de espaço. Friday, Monday, Thursday, Tuesday, show. Agora a gente vem aqui em Monday. Isso aqui é uma array, né? Então eu posso dar um ponto map. Só que o ponto map geralmente é para retornar outra array, né? E eu não quero retornar. Então eu vou dar um for each, né? For each. Isso aqui vai receber cada item. Então eu vou falar aqui de hour. E aí vai acontecer alguma coisa dentro desse for each. Vamos lá. If hour for menor do que 7 ou hour ou maior do que 20, então, meu amigão, você não pode criar esse usuário. Vou aproveitar essa resposta de erro aqui de baixo. Olá. Error. You cannot teach between 20 horas and 7 da manhã. Ok, aí aqui a gente dá um return para sair, né? Beleza, e como esse available hours é um objeto, eu vou ter que fazer isso para todo dia da semana. Só que agora eu quero fazer esse loop aqui para todos os dias que tem dentro de available hours, né? E aí seria meio estúpido da minha parte botar available hours.tuesday, Wednesday, Thursday, Então eu vou iterar sobre as chaves do objeto do JavaScript. E como é que eu faço isso? Vou usar um loop chamando for. Vamos chamar de for
day of the week in available hours. Então, para cada chave dentro de available hours, e aí a chave eu chamei de day of the week, e eu tenho que criar essa variável aqui, então const, ok? Para cada chave, eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Eu quero ver se o days of the week, então eu vou colocar aqui, ó, seguinte forma, available hours no day of the week, ponto. Agora eu tenho que testar se isso aqui deu certo, né? Eu vou testar no Insomnia. Vamos vir aqui em Create User. Eu vou ver se deu certo. Vamos lá, Monday. Eu vou botar o horário de 6 da manhã. Vamos ver se dá bom. Ah, you cannot teach between. Beleza. Agora, eu vou botar 7 da manhã, porém, eu vou botar às 21 horas aqui. Ok. Se eu botar agora 20, vamos ver no que dá. Ah, tá. Esse e-mail já existe. Deixa eu apagar ele aqui. Cadê? Vou apagar ele. Delete. Tá. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, gente. Eu não posso dar aulas 21, né? Não send. Beleza. Agora, se eu voltar aqui, ele criou o usuário? Criou. Ele criou o Bergerus. Ah, então eu tô tacando o return aqui errado, ó. Porque, tipo, esse return, ele tá só saindo desse loop que eu tô, tá? Ele não tá saindo da request inteira. Sacou o problema? Então, deu erro, mas ele criou o usuário mesmo assim, porque esse return não fez ele sair. Então, deixa eu deletar aqui novamente, porque não era pra isso que tá acontecendo. Eu acho que eu vou criar uma flag aqui pra isso. Eu vou criar essa flag aqui, ela vai se chamar de const invalid hour. Quer dizer, const não, né? Let invalid hour. E no início vai ser false, né? A hora é inválida? A princípio não. Let. Agora, se ele cair aqui, o que vai acontecer? Se ele cair aqui, a gente vai falar, opa, invalid hour é igual a true. Deu ruim, rapaziada. Se a hora for inválida, a gente vai sair aqui desse loop. E aí, aqui no final, a gente checa. If invalid hour. Se a hora for inválida, o que vai acontecer? A gente vai sair daqui, né? Então, a gente vem aqui e testa. A hora é inválida. Se for false, ele não entra aqui. Se for true, ele entra. Vamos testar de novo aqui. Vamos lá. Beleza, deu erro, certo? Agora vamos abrir o MongoDB de novo. Não era para esse usuário ter sido criado. berghost.daniel@gmail.com. Ok, ele não foi criado. Então tá, agora eu vou botar um horário válido. Vamos botar aqui. 20 horas ele pode. 7 da manhã ele também pode. Vamos dar um send. Esse usuário foi criado. E deu tudo certo aqui. Mas eu quero continuar meu front-end lá, então vou deixar esse usuário aqui deletado. Vou deletar isso. Ok, então adicionamos mais uma regra de negócio no nosso back-end. Agora eu não preciso mais fazer essa verificação no meu front-end, né? Poderia fazer também, mas, gente, é assim, porra... Meu tempo é limitado, vamos com calma aqui. Isso aqui não vai para produção, é só um projetinho de faculdade. Vamos voltar aqui. E aí, para eu não me confundir na hora de mandar tudo pro GitHub, eu vou dar um push disso aqui, tá? Porque isso aqui é back-end e eu odeio me confundir. Então vamos vir aqui. Nós temos aqui na pasta pages/API, que é isso que a gente mudou. Vou colocar aqui add time verification. Tá, cannot be between 7 da manhã and 20 horas da noite. Ops, mentira. Cannot be between 8 da noite e 7 da manhã, né? Ok, que aí o horário seria de madrugada. Tá. Agora a gente dá um Ctrl Enter. Fecha isso aqui.
E agora falta só dar um push, né? A gente pode dar por aqui mesmo. Vamos dar aqui um push, né? A gente pode dar por aqui mesmo. Vamos dar aqui um push. Vamos esperar aqui. Acabou. Show. Agora vamos voltar para o front. Beleza, então... Em relação ao horário, eu não preciso verificar isso mais, porque a gente está verificando no back-end. Agora, antes disso aqui, eu vou criar um outro objeto, que eu vou chamar ele de const. Qual que era o nome mesmo? Vamos checar no Insomnia. Era available hours, que é o objeto. Ah, gente, olha só, um negócio importante aqui. Eu tô mandando como available hours e locations com underline no meio. Não é em camel case, não. Então isso aqui tá errado. Eu tava colocando, olha só, available locations em camel case, aí o L tava maiúsculo aqui. Então eu vou corrigir isso daqui a pouquinho. Deixa eu só criar aqui antes o available underline hours. Underline hours é um objeto. Tá, agora vamos corrigir isso. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Available locations. Onde tiver available locations, eu quero trocar por available. Na verdade, ele vai acabar pegando esse set available locations que eu não quero fazer desse jeito. Ah, mentira, eu não vou apagar não, tô com preguiça agora. Eu vou só colocar aqui que o available underline locations vai ser igual ao available locations escrito desse jeito aqui. Certo. Eu vou fazer isso mesmo, para não precisar trocar o nome de tudo. Deixa eu checar no Insomnia. Eu só preciso desse underline aqui no available locations e available hours. Então tá de boa. Vamos lá. Available hours. Nós temos aqui o Monday. E aí eu acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou cortar a vírgula. Depois vou mapear aqui se tem algum espaço. E aqui o Monday vai ser igual a Monday.split. Ou igual não, né? Isso aqui é um objeto. Pelo amor de Deus. E aí depois eu ainda vou ter que transformar isso aqui num número, né? Que eu tô pegando como string. Ok, então... eu vou tirar todos os espaços, cortar a vírgula. Eu acho que eu já posso transformar em número direto. Vamos transformar aqui então. E pra gente resolver isso, depois de eu limpar os espaços, cortar a vírgula, eu vou transformar essa array aqui em uma array de números, com a função parseInt. Então vamos aqui... parseInt nesse item. Ok. Agora vamos checar o tipo desse Monday. Ele é uma array de números. Perfeito. Agora vamos fazer isso com Monday. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ok. Monday. Ai, Jesus. Já vou errar os nomes em inglês aqui de novo. Vamos lá. Tuesday. Pronto, erro. Monday. Vou botar aqui. Tuesday. Wednesday, que é quarta. Botar aqui. Thursday. Botar aqui também. Cadê? Friday. Aqui no final. Ok. Se eu passar o mouse em cima, era para tudo ser array de número. E a princípio é o available hours. Agora aqui nesse data, eu posso falar que o available underline é o que? Hours é ele mesmo, então a gente não precisa atacar dois pontos e botar o nome dele de novo, né? Agora a gente vamos tentar dar um console log nisso, né? Para ver se funcionou. Vamos voltar para o Brave. Eu vou limpar isso aqui. Ok, escreva os horários, vai ser 9, 18, tacar um monte de espaço aqui, 20, 14, agora vamos terminar de preencher, opa, isso aqui, beleza, vamos criar o perfil, vamos ver como é que ficou aqui, olha aqui, vamos lá. Available hours, Friday, Monday, quebrou certinho, isso aqui é um número, não é uma string, beleza, eu acho que depois da gente fazer todo esse trambolho aqui de tela, eu acho que já dá para chamar o back-end, vamos chamar então
Agora nós precisamos usar o nosso camarada Axios. E se você estivesse perguntando, Daniel, por que você não usou SWR? Então, é porque tanto o Axios quanto o SWR, eles consomem uma API REST. Porém, o UseSWR, ele tem um uso focado para uma requisição HTTP GET para o back-end, onde o back-end retorna uma resposta e você fica fazendo caching dessa resposta e tal. E aqui no caso, eu estou fazendo um post para o back-end. Eu estou criando um usuário e eu não quero salvar essa informação de usuário e de... Enfim, eu quero só criar um usuário e eu quero fazer um post, eu não quero fazer um GET, tá bom? Então vamos importar o Axios, acho que eu vou importar aqui do SWR. Import Axios from Axios. Beleza. Vamos colocar aqui dentro do nosso handle submit. Só que agora aqui, em vez de console.log, vai chamar o Axios. Então essa função aqui fica assíncrona. Tá aqui um async antes, né? Async. Aqui no console.log a gente vai colocar aqui um const response igual axios.post. Tá bom. Agora que argumentos a gente precisa passar aqui para o Axios. A URL que a gente quer fazer a requisição, né? E enquanto eu estava treinando para essa aula, eu criei aqui mais uma variável de ambiente, que ela é pública, então o front-end também pode acessar. Se chama nextPublic_URL. E aí a gente vai colocar aqui qual a URL que a gente vai estar fazendo, tipo, em qual URL vai estar o nosso back-end, né? Então, por enquanto está no localhost, mas aí quando a gente fizer o deploy para Vercel vai trocar. Então, eu vou copiar essa variável de ambiente aqui para a gente fazer o request, né? Vamos pegar aqui, botar um template string, vai ser process.env.nextPublic_URL. E qual que é o URL mesmo que eu nem lembro? É aqui, /API/user. Então vamos lá. /API/user. Ok, que outra informação que o Axios precisa? Ele precisa aqui de um data, que é do tipo N. E aí eu imagino que a gente passe o nosso data aqui nesse data do Axios. Vamos ver aqui, então. Passar o data aqui. Aí eu acho que ele vai no corpo da requisição. Se a resposta for mal sucedida, a gente precisa fazer mostrar alguma coisa na tela, e se ela for bem sucedida, a gente vai recarregar a tela, né? Para mostrar o perfil. Então a gente vai tacar um try catch aqui, né? Try. Eu vou botar aqui embaixo um catch. Try, um catch num error. Ok. E faltou um await aqui, né? Eu sempre esqueço de botar await. É inacreditável. Vou botar aqui um try. Eu tentar isso aqui, se der um erro. Por enquanto eu vou só dar um alert aqui nesse erro. Tá? Eu vou só fazer isso aqui. Então, de propósito, eu vou preencher algo errado para ver se está mostrando alert. Vamos ver aqui. Eu vou botar um número errado de 23 horas. Na verdade nem vai dar certo porque eu não mandei nome nem e-mail, né? Mas vamos ver, criar perfil. Request failed with status code 400. Ok. Vamos ver no network aqui o que aconteceu. Qual mensagem que deu de erro. Response. Ok, you cannot teach between 20 and 7. Beleza. Ele mostrou o erro aqui. Mas eu queria colocar o erro, a mensagem do erro, né? E aí, para a gente mostrar a mensagem de erro associada ao que a gente capturou aqui de erro, a gente tem que colocar ERR, que era o que estava aqui antes, ponto response, ponto data, ponto error, né? Porque a gente manda um objeto de erro. Então, vamos ver se agora dá certo. You cannot teach between 20 and 7. Ok, agora deu bom. E eu acabei de perceber que a gente está mandando o name, e-mail e cell phone como string vazia. E aí o back-end ele valida isso como tendo um valor, né? Então acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar tudo isso aqui começando como null, tá? Então vou botar aqui. Tudo isso vai começar como null.
Beleza? Se eu mandar aqui, ó. E agora quando eu acesso algumas propriedades eu tenho que colocar uma interrogação aqui. Então vai ser, ó. Aqui a gente acessa a propriedade do Monday, mas o Monday pode não existir. Então eu vou colocar aqui, a gente vai botar uma interrogação, porque caso não exista essa propriedade, a gente não vai nem tentar acessar, sacou? Então aqui é a mesma coisa, o course a gente tenta acessar, mas talvez ele seja null. Aqui talvez seja null. Salvar. Ok, agora vamos voltar para cá. Ok, missing body parameter. Agora sim deu certo. Agora eu estou enviando como null. Show. Agora eu adicionei umas verificações aqui. A gente está mostrando alert se der errado. Mas se der certo, o que vai acontecer, hein? Se der certo, eu quero que o SWR rode de novo. E se o SWR rodar de novo, ele vai alterar aqui a informação do data, do erro. A gente vai renderizar de novo o componente e ele vai estar atualizado. Então, se tudo der certo, o SWR vai rodar de novo. Ele vai falar, ah, tá, ok, agora esse usuário tem um perfil criado completo, então eu vou renderizar ele. E aí, como é que eu faço o SWR rodar de novo? É só eu colocar essa tag aqui, log the user without account, como false de novo, porque o usuário agora tem uma conta, tá? Então, a gente vem aqui, se esse request for bem sucedido, eu nem preciso pegar a resposta, porque o SWR já vai pegar para mim, né? Se isso aqui der bom, a gente vai colocar aqui um set logged user without account como true, ok? Quer dizer, como false, perdão. A princípio é isso para essa página. Vamos ver se deu bom. E eu vou até recarregar tudo aqui só para ter certeza. Primeiramente, deixa eu ir em outra página. Olha só, eu estou logado com bergels.daniel, certo? Deixa eu ver primeiramente a outra tela de sign out. O que acontece se eu entrar aqui no perfil sem estar logado? Vamos ver. Ok, por favor, vou fazer login para acessar essa página. Eita, não era para isso aqui aparecer, hein? Por que isso aqui está aparecendo? Ele aparece aqui se esse log the user without account for true. Mas eu preciso que ele apareça aqui se for true e tenha uma sessão, né? Session. Porque aqui ele não tem. Vamos ver como é que tá isso aqui agora, né? Vamos voltar. Recarregar tudo. Beleza? Página principal, vamos para profile. Esperar uns segundos. E realmente não era para aparecer nada. Ok. Agora vamos logar. Sign in. Vamos ver que página aparece aqui. Show. Seja bem-vindo ao TeachOrder. Por favor, inicialize a criação do seu perfil. Agora eu vou tentar criar esse usuário da maneira certa, tá? Então, deseja... Sobrou sim. Vamos lá. Full name. Daniel. E-mail. Telefone. Ok. Matérias que você vai dar. Sistemas digitais. Projeto transversal. Eu vou dar aula na UNB. Remoto. Escreva os horários que você vai dar aula. Acabei de pensar em mais uma verificação que eu posso ter aqui. Se eu não preencher nada, não é para ele ter esse campo no objeto. Então deixa eu ver aqui. Eu estou criando um objeto com todos esses campos. Então acho que eu vou fazer um loop aqui nesse available hours. Então vamos lá. For day of the week in available hours. If available hours nesse day of the week for igual a null, quero deletar essa chave, né? Então delete available hours. Eu esqueci de criar essa variável aqui de novo, né? Const. Opa. Delete available hours day of the week. Então eu quero deletar isso aqui. Então acho que eu vou testar isso antes de eu enviar para o back-end, só para ter certeza.
Então vou comentar aqui. Vamos dar aqui um console.log no available hours. Available hours. Então, eu vou colocar aqui, ó, available hours 10 e 12 nesse aqui, 14 nesse aqui. Vamos lá, criar perfil. Nós temos aqui um objeto. Ah, caramba! Ele ainda vem aqui, só que como undefined. Então deixa eu tacar um outro if aqui. Na verdade eu não vou nem tacar esse igual aqui. Eu vou colocar aqui um exclamação, porque se for null ou undefined ele cai aqui, né? Então vamos tentar de novo. Vamos lá. Agora ele é um objeto com duas chaves. Monday, Wednesday. Perfeito. Agora eu acho que foi. Eu acho que foram todas as verificações, né? Então podemos descomentar isso aqui. Podemos limpar o console.log. E aí, só porque eu quero fazer esse processo do jeito certo, eu sou meio paranoico, eu vou recarregar a página. Era para dar um erro aqui. Ok, beleza. Vamos lá. Quero ser professor? Sim. Vamos lá. Full name, Daniel, e-mail, berghost.daniel@gmail.com 4, 1, 2, 3, 4. Matérias, vamos lá. Sistemas digitais, projeto transversal, UNB, remoto. Eu vou dar aula só na segunda, 10 da manhã, quarta, 14 e 20. Vamos lá, pessoal, hora da verdade, hein? Se tudo der certo, eu vou criar o perfil e ele vai atualizar essa tela. Vamos lá. Deu ruim. Por que que ele deu ruim? Deixa eu ver se ele criou no banco de dados. Criou. Ah! Oxe, olha que erro aqui. Eu tô mandando teacher como null. Que doideira, calma aí. O teacher? Nossa, como é que eu esqueci isso no data? Meio cellphone, agora o teacher. Ele vai ser do tipo isTeacher. Quer dizer, vai ter esse valor, né? Vamos salvar. Tá. Mas era pro useSWR rodar de novo. Porque não tá carregando. E isso aqui passou a ser false. Estranho, hein? Eu vou deletar esse registro aqui. Ok, vou tentar de novo. Vamos lá. Ele ainda tá com a tela estática. Será que ele criou? Criou. Ele não tá saindo dessa tela. Pessoal, depois de ficar literalmente umas 2 horas tentando resolver esse problema, eu consegui resolver ele. E o que estava acontecendo? Eu vou mostrar para vocês agora. Lembra que nesse useEffect que a gente tinha criado antes, toda vez que acontecia um erro, ele vinha aqui e colocava o estado como set logged user without account como true. E aí o SWR parava de rodar, né? Porque ele só roda quando isso aqui é igual a false. E aqui eu estava setando como true. E aí, aparentemente, no instante que eu criava um usuário, o SWR me retornava primeiro uma resposta de erro e depois ele me retornava aí o perfil normal do usuário. Mas aí no instante que ele retorna um erro de novo, aí ele vem aqui e seta como true. Então o que estava acontecendo? Isso daqui, esse logged user without account estava como false. E aí no instante que eu finalizava o cadastro, aí ele tentava fazer esse useSWR aqui, via que o usuário não existia no banco de dados, setava ele como verdadeiro nesse useEffect, e beleza, a gente preenchia os campos, tal. E aí, quando a gente terminava de preencher tudo e terminava esse processo, a gente setava ele como false, e durante uma fração de segundos, o SWR retornava um segundo erro, a gente setava novamente como true e não dava tempo do React renderizar na tela essa informação atualizada do perfil do novo usuário, entendeu? Então, como que eu fiz para resolver isso?
eu sabia que o primeiro erro que o SWR dava era o erro que eu queria que acontecesse, que era o erro dele detectar opa, você tá logado, porém você não tem conta. Então termina de se cadastrar aqui. Show, esse erro eu queria que acontecesse. Mas aí o segundo erro que acontecia, não sei porquê, eu não queria que acontecesse. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um contador de erro, né? Eu falei, olha só, o contador de erro ele começa como 0 aqui. Na hora que ele der o primeiro erro, eu vou somar 1. Aí na hora que ele der o segundo, terceiro, quarto, quinto erro, ele vai somar mais 1 sempre, aí o erro vai ficar com um count maior, né? E aí eu falei aqui o seguinte, que quando der erro, e se o erro for igual a 1, aí eu quero setar isso aqui como true, mas em qualquer outra situação, eu não quero setar como true. Então isso aparentemente resolveu o meu problema. Vamos lá? Olha só, eu apaguei de novo aqui do banco de dados o usuário, então ele está limpo aqui. Se a gente vier para essa tela aqui, ela continua com esse esquema de opa, ó, você está logado, mas você não tem conta, então vamos finalizar seu cadastro aqui. Aqui, seja bem-vindo ao Teach Other. Por favor, finalize a criação do seu perfil. E se eu trocar de aba, ele continua assim, né? Beleza? Então vamos lá. Eu quero ser professor? Sim. Então vamos colocar o nome completo, e-mail, as matérias, vamos lá. Sistemas digitais, projeto transversal. Ok. Quais locais você pode dar aula? Eu vou colocar faculdade, UNB e remoto. Eu posso dar aula na segunda, 10 da manhã, 18. Quarta-feira eu vou dar às 8. Quinta-feira, às 8 da noite e só, ok? Vamos lá. Era para eu criar o perfil e aí ele me mostrar o perfil que eu acabei de criar. Vamos ver. Ai, graças a Deus. Agora funcionou. E se a gente trocar de aba, ele já percebeu aqui que o usuário está logado e o SWR continua funcionando aqui daquele jeito que a gente mostrou na aula 5, né? Então, novamente aqui, tudo funcionando. Beleza, então eu acho que de back-end aqui nessa aba do profile a gente acabou, né? Porque a gente tinha essas três situações de usuário não logado, usuário logado, porém sem conta, que é o que a gente acabou de fazer, e agora o usuário logado com conta, que é aí essa página aqui que a gente já tinha feito antes, né? Aí eu acho que quando eu for fazer a parte do CSS, eu vou colocar mais informações aqui. Mas ele já está se comunicando com o back-end, né? Já está pegando as informações aqui do usuário, me mostrando o número de moedas, por exemplo. Agora, se a gente voltar aqui para as abas, a aba de Search, ela já está se comunicando com o back-end, né? Se eu mostrar para vocês aqui, vamos na aba de Search. Posso colocar aqui, projeto transversal, pesquisar. E tá funcionando, inclusive o novo usuário que eu acabei de criar tá aqui, ó. Se eu clicar nele, vamos ver se a renderização no servidor tá funcionando. Ok, tá funcionando. Show. Agora, a barra search também já tá funcionando. Agora o barra search barra teacher ID, falta a gente criar um appointment, né? Então, nessa página renderizada no servidor, a gente tem que ter uma opção mostrando quais são os horários disponíveis do professor e algum botão para a gente marcar a aula, né? Porque você, quando for pesquisar a aula, você vai escolher um professor, ver o perfil dele, e se você gostar dele, aí você vai marcar a aula com ele, tá? Então vamos continuar aqui. Inclusive, o negócio que eu percebi aqui é que eu esqueci de colocar navbar aqui em cima, nessa página renderizada no servidor. Então vamos fazer isso agora. Ok, eu terminei esse profile, graças a Deus. Agora, a aba renderizada no servidor, essa search aqui, né? Então vamos importar o componente. Import navbar from. Volta duas aqui. Components nav. Ok, então a gente vai vir aqui, colocar navbar. Salvar aqui, ver como é que ficou. Beleza. Então, vamos voltar para a aba de search. Pesquisar por transversal
novamente. Então, se eu clicar aqui em José, por exemplo. Ok, ele já está com a navbar aqui em cima. Tá. Então, aqui na aba do professor, o que podemos fazer? Primeiramente, vamos mostrar os horários, os locais e tudo que esse professor pode, certo? Então, precisamos mostrar mais informações aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do futuro. E eu queria dizer o seguinte. Essa aula já ficou muito longa, muito maior do que eu esperava. E no instante que eu fiz essa pausa aqui para aparecer para vocês, ainda faltava muito código nessa página aqui do perfil do professor em relação à escolha de horário, né? Então, por exemplo, eu tive que vir aqui e criar um componente para escolher uma data. Eu tive que mostrar quais datas eram inválidas, quais horários eram inválidos. Tive que botar um botão aqui para escolher a matéria, para escolher a localização. Se a localização for remota, aparece um link aqui para o cara colocar, enfim. E como a aula já estava muito grande, o intuito dessa aula era mostrar a comunicação entre o front-end e o back-end, e não a criação dessa interface idiota aqui, que depois eu vou substituir, então eu resolvi pular essa parte, tá? Se você quiser ver como ficou o código final, é só você acessar o link da descrição, que lá vai ter o link do GitHub, né, com o código da aplicação. Então você pode ver o que eu alterei nesse pulo aqui do vídeo, tá? Mas então, só para finalizar, eu já estou conseguindo pegar todos os campos aqui dessa página. E agora a gente vai criar um objeto aqui embaixo com todos esses campos e enviar ele para o back-end para ver se essa comunicação está funcionando, tá bom? Então a gente vai vir aqui embaixo e no botão que a gente tem aqui de confirmar agendamento, a gente vai colocar aqui um clique. Ele vai disparar uma função de handle submit. Que a gente vai criar agora. A gente vai criar com use callback, que a gente já importou aqui em cima. Então vamos criar aqui. Temos use state aqui, aqui também. Isso tudo é validação de data, tá? É um negócio bem brutal. Const handle submit é igual a use callback. Aí aqui a gente coloca uma função e depois a gente coloca um array de dependência, certo? E aqui eu vou criar um objeto, const data. Eu acho que eu já tenho essa variável aqui, mas vamos usar ela mesmo assim, porque nesse escopo não tem problema, né? Vamos lá, data. O que a gente tem que passar aqui no Insomnia para a gente criar um agendamento? Nós precisamos da data, então date vai ser a própria data do estado. O teacher ID, teacher underline ID, ele vai ser o underline ID do professor, né? Que a gente está passando como prop aqui para essa página. Então vamos colocar isso lá. Teacher ID vai ser o underline ID. Que mais que nós precisamos? Student email. Student underline email. E eu também fiz uma alteração nessa rota, tá? Antigamente a gente precisava passar o ID do aluno, mas agora a gente precisa passar o e-mail, tá? Para passar um e-mail, a gente vai pegar ali do session.user. Ah, a gente esqueceu de importar aqui essa parte de session, né? Então vamos copiar ele de outra página. Vamos pegar a página, por exemplo, de profile. Para a gente ter a seção do usuário, a gente precisa importar isso aqui. Vamos colocar lá em cima. Isso tudo é do Next Auth, né? Se você não estiver entendendo, é só você assistir a aula 3 do curso, tá bom? Então a gente já importou isso aqui. Agora falta a gente pegar o session desse hook aqui, use session. Vamos colocar ele aqui. Colocar ele aqui em cima, tá bom? Beleza, então temos a session do usuário que está logado. Vamos colocar aqui no handle submit. O student email é o session.user.email. Só que tem chances do usuário não estar logado, né? Então vou botar aqui, se ele não tiver isso aqui, é para retornar um null. Vou até colocar as interrogações aqui. Então se ele não tiver logado, ele vai retornar um null e a requisição vai falhar, né? Beleza? Então student email, o que mais que falta? O curso, né? Aí o course a gente está pegando do estado. O location a gente também está pegando do estado.
Beleza? Então agora eu vou dar um console.log desse estado aqui, data. Eu vou dar um console.log colocando isso como objeto. Ok, vamos ver qual é o resultado disso, né? Vamos abrir aqui. E como essa é uma página renderizada no servidor, toda vez que a gente faz uma alteração, ela recarrega do zero, né? Beleza, vamos lá. Eu já tenho uma data selecionada, eu quero a matéria Sistemas Digitais, Faculdade UNB, criar agendamento. Vamos ver o data aqui. Data, nós temos um date, um course que é null, location que é null, student mail que é null, e o teacher ID. Então aparentemente ele não pegou aqui nem o curso, nem o location. Ah, tá, já entendi. É porque isso daqui é um use callback e aí a gente não colocou como array de dependência essas variáveis aqui. Então elas mudaram e a gente não atualizou a função. Então vamos colocar aqui session, toda vez que o session mudar, course, location, date. Vamos salvar. Vamos voltar aqui. Só para ver se eu tô logado ou não, eu vou vir nas outras páginas. Aparentemente eu tô logado. Então vamos voltar aqui para Buddy Search, pesquisar a matéria transversal. Novamente no Daniel Gobi Berghaus. Já tenho uma aula selecionada, eu quero matéria projeto transversal na Faculdade UNB. Vamos criar o agendamento aqui, deixa eu limpar. Ok, ele selecionou Location, Faculdade UNB. Student Email ele pegou lá do Session. Course ele pegou também, Date também. E outro negócio que faltou aqui é o link da aula online, se a aula for online, né? Coloquei aqui. Eu vou mandar isso dentro daquele objeto, data. Vou botar appointment, underline link, vai ser o appointment link. E isso daqui também tem que estar na array de dependências. Appointment link, se não tiver nada, eu vou enviar como vazio aqui. Beleza? Vamos ver como é que tá agora. Eu já tenho uma data selecionada, quero sistemas digitais, remoto, vou colocar que o link aqui é skype.com/reunião. Vamos limpar o console log, criar agendamento. Data, nós temos aqui appointment link, course, location, student email e teacher ID. Beleza, podemos comunicar com o back-end agora. Como é que a gente comunica? A gente vai fazer uma requisição post aqui. E eu não vou precisar desse sign in nem sign out aqui. Então vamos importar o Axios. Vamos lá. Import Axios from Axios. Nós iremos fazer o seguinte. Vamos dar um try catch no Axios, né? Catch. Vou tentar pegar um erro. Se der um erro, eu vou dar só um alert na tela por enquanto, tá bom? Então a gente vai dar um alert. A gente vai dar um try. E esse use callback é assíncrono. Então vamos colocar const response igual a axios.post. A gente vai passar o URL, né? Então vamos pegar da variável de ambiente. Next. Nem lembro mais, vamos ver. Env. É next public URL. Então vamos colocar aqui next public URL mais /API /appointment. Isso aqui pode ser string mesmo. Beleza. E agora nós precisamos de um data, né? Que vai ser o próprio objeto que a gente criou aqui em cima, chamado data. Se der bom, a gente vai colocar um alert aqui falando response.data. Ah, faltou um await. Nossa, eu sou muito lerdo. Await response.data aqui. Ok, hora da verdade. Vamos ver se comunica ou não com o back-end. Vamos ver. Recarregou tudo. Eu já tenho um horário agendado aqui, quer dizer, automaticamente. E nossa, a gente deu muito trabalho mexer nesse componente aqui. Mas enfim, tá funcionando. Eu quero a matéria
Sistemas digitais, eu quero remoto. Eu vou mandar aqui reunião. Isso aqui é skype.com/reunião. Vamos lá. Criar agendamento. Vou até monitorar a aba de network aqui. Ah, ele retornou um object. Mas aparentemente deu para criar o appointment sim. Olha só, deu 200. Se eu olhar aqui no meu MongoDB, vamos ver o Daniel. O Daniel Berghaus, ele não tinha nenhum appointment. Vamos recarregar. Olha que engraçado, ele criou 2 appointments aqui. Ah, gente, nossa. Eu tô logado como Daniel e eu tô criando uma reunião com o Daniel. É claro que isso aqui não vai dar certo, né? Então eu vou tentar marcar uma reunião aqui com outra pessoa. Vamos lá, dar um search aqui novamente. Ó, eu sou berghaus.daniel@gmail.com. Então vou pesquisar a matéria transversal. Então vamos ver aqui o José. O José ele dá matéria projeto transversal. Então eu vou limpar aqui meu MongoDB. Dar um refresh. Vamos ver como é que tá a situação do José aqui. O José ele não tem nenhum appointment. Beleza? Então vamos fazer o teste aqui. Ó, o José dá sistemas digitais, projeto transversal 2, Princon. E o único horário que ele tem disponível é na sexta-feira. Ele tem meio-dia, 16 e 20 da noite. Então, vou marcar aqui no horário sugerido, que é sexta-feira, próxima sexta, dia 20 de novembro. Vou selecionar aqui projeto transversal 2. Eu quero na BCE UNB, tá? Vamos lá, vamos limpar o console aqui. Criar agendamento. Olha só, pending. Vamos ver qual é a resposta. Funcionou. Ele retornou um object aqui. Ok. Então vamos ver aqui no MongoDB, ver se deu certo. Agora sim, pessoal. Agora ele criou só um agendamento. E olha só um negócio interessante. Agora o José tem 2 moedas. Porque eu, Daniel, marquei uma aula com o José. Então se eu der um refresh aqui, olha só. Agora o Daniel tem 0 moedas. E o José tem 2. Legal, né? Então conseguimos comunicar o front-end com o back-end em todas as rotas. A gente fez o buscador aqui, a gente conseguiu criar um agendamento nessa rota verde aqui. A gente conseguiu listar os 3 tipos de perfil aqui no /profile e essas páginas de criar conta e login. Quem faz pra gente é o Auth0. Então, pessoal, desculpa o episódio longo, mas eu queria mostrar para vocês como era todo esse processo aí de comunicar front com back. Nem todo mundo sabe como funciona isso, então acho que esse episódio ia ser bem legal para vocês assistirem. E se você chegou até aqui no final do episódio, muito obrigado, você é um guerreiro e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Então vejo vocês no próximo episódio, muito obrigado e até uma próxima.